Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez com vocês, eu, professor Renato Baggio, aqui do Inglês que Cai na Prova. E vamos embora, vamos aí resolver outra questão de uma outra banca. Essa é a nossa segunda edição, esse é o nosso segundo programa. E aí, o que você achou da nossa primeira aula? Bacana? O nosso macetinho da garota bonita. Eu passo esse macete sempre para todos os meus alunos, é incrível. Eu tive a oportunidade de receber algumas vezes um feedback assim, puxa, entendi a sequência do que estava sendo dito no texto, graças ao macetinho da garota bonita. Bom, quem sabe um dia eu fale de adjetivos de maneira mais completa. Aliás, nos meus cursos eu faço isso e aí te dou um outro panorama do que são realmente os adjetivos e por que eles agem assim. Mas que o macete da garota bonita já encurta um caminho tremendo, você não tem ideia. E hoje eu trouxe um outro texto para nós, tá bom? Por quê? Porque eu preciso lhe dizer o que cai na prova. Eu sei o que cai nas provas e tô aqui para treinar você. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, hoje uma questão da ESAF, Escola de Administração Fazendária, que também não perde em nada em qualidade quando resolve fazer uma prova de inglês de nível. Entenda uma coisa, tá? O objetivo dessas aulas, gratuitas para você, desses encontros, é lhe trazer informação que você não encontra por aí. Porque o nível subiu demais. Bom, a gente pode ou ficar chorando, que não adianta nada, ou começarmos a nos envolver devagarinho. E eu peço que você seja paciencioso consigo mesmo, tudo bem? Não adianta achar que 2, 3, 5 aulinhas, pronto, eu já domino tudo. Esse é um processo de aquisição de conhecimento, tá bom? Mesmo quem é fluente vai ter as suas dificuldades, porque os textos trabalham com outra pegada, exigem um treino. Então todo mundo aqui vai sair no mesmo pé de igualdade e a gente vai construindo esse conhecimento, tá? Não importa o quanto você entenda da aula, sempre vai agregar muita informação para você, tá bom? Faz tua parte, vai nos acompanhando aí, assina o canal, porque daqui a pouquinho você começa a juntar os pontos. Isso é natural, gente, nem que você não queira, isso vai acontecer. E aí as coisas começam a fazer muito sentido, é muito legal, tá bom? Vem comigo, olha aí, ó, ESAF, Escola de Administração Fazendária, e olha o título já, olha por que é que eu não sou a favor de tradução ao pé da letra. Aliás, essa já fica sendo a dica da aula, tudo bem? Não faça a tradução ao pé da letra. Dá vontade, eu sei. Mas veja, no inglês tudo é contexto. Tudo é contexto. Então veja, se você olhar para um título desse, que aliás é o nome de uma música, tá? Daquela banda famosa do Queen, né? Lembra do Freddie Mercury? É esse cara, Freddie Mercury. Olha só, o que ele diz aqui, ó? Another one bites the dust. Bom, o cara que quer traduzir ao pé da letra vai dizer que dust é poeira, bite é morder, então um outro morde a poeira. Como assim morde a poeira? Ah, não, então deve ser comer. Não, não é comer poeira, tá bom? Não é comer poeira, nem que você pense assim, não, mas a gente tem uma expressão aqui, ó, que o cara que ficou para trás na corrida comeu poeira. Não tem nada a ver. Então você tem que cuidar. Essa expressão, another one bites the dust, ela surgiu do Velho Oeste, quando os caras faziam aqueles duelos, tudo bem? E aí o que acontecia? Bom, aquele que não conseguisse atingir o outro ou que fosse mais lento, ele ia o quê? Ele ia cair no chão, de cara na poeira, no chão. Que na verdade, então, essa expressão, ela dá essa ideia, surgiu com isso, pelo menos assim, é um entendimento mais comum do surgimento dessa expressão, tá bom? Que é o cara que morreu. Another one bites the dust é outro morre. Morreu. Bite está no presente, no simple present, né? O tempo verbal do presente é aquele que eu coloco S no verbo quando é na terceira pessoa, né? Lembra disso? I work, you work, he, she, it works. Essa regrinha do S só vale para os verbos no presente. Então eu sei que o título está no presente. Another one bites the dust significa então possíveis traduções. Outro morre, outra pessoa, outro alguém morre. Mas também passou a ser usado em outros contextos, por exemplo, indicando derrota. Então, another one bites the dust pode significar que alguém morreu, que alguém foi derrotado ou que alguém saiu de uma competição, que também dá a ideia de ter sido derrotado, tá certo? Então essa que é a ideia, tá? Do comer poeira ali, né? Mas que não é tradução literal e não tem a ver com o nosso comer poeira, que é, no português, uma expressão que é usada para dizer que o cara ficou para trás numa corrida. Legal, importante isso, pronto. Tá aí uma dica bem bacana para você fugir da tradução ao pé da letra, que ela te leva para o insucesso. Beleza. Agora dá uma lida nisso comigo, é só esse slide aqui mesmo. Você veja que eu fiz 2 recortes no texto original da ESAF, tá? Eu peguei uma primeira frase aqui, que explica e justifica o texto, e peguei um outro trecho aqui, também, ó, ambos recortados, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim: Less than 3 months after he took office,
Romania's government has fallen. Bom, esse tempo verbal nós falamos no nosso primeiro encontro, certo? Toda vez que você tiver o verbo, vamos falar disso de novo, não tem problema. Toda vez que você tiver o verbo have ou o verbo has, seguido de um outro verbo que a gente chama de terceira forma, cujo nome técnico é passado particípio, tá bom? Toda vez que isso acontecer, gente, é assim, não traduza ao pé da letra a frase, tá bom? Não traduza o verbo have como o verbo ter. Dá vontade, eu sei, mas não faça isso. I have, you have, he, she, it, has. Por isso que tem duas formas. Porque o has é usado para os sujeitos que equivalem a he, she, it. Maravilha. Então aqui, ó, a gente conhece o took. Took é o passado do verbo take. Mas no senso comum, take é pegar. Take é levar tempo, take time. Take é levar alguém para algum lugar. Take my son to school. Né? Levar o meu filho para a escola. Pois é, mas não faz sentido aqui. E quando uma palavra não faz sentido dentro do que você está lendo, você precisa vislumbrar outro significado a partir do contexto. Take office não faz sentido dizer, bom, office pode ser o quê? Pode ser escritório, pode ser gabinete, mas aqui também não faz sentido pegar o gabinete, pegar o escritório, levar não faz sentido. Consultório? Não. Aqui é uma expressão que diz o seguinte, olha só, ele está falando de governo. Quando ele está te falando de governo, ele já está te dando uma dica. Ó, esse termo aqui se refere a um termo da política. Então, na verdade, essa primeira frase já justifica o título que diz um outro perde, outro é derrotado. E ele diz na frase, menos de 3 meses depois que ele quem? O governo assumiu, take office é assumir posse. Aqui está no passado. Menos de 3 meses depois que ele assumiu a posse, o governo da Romênia caiu. Agora faz sentido com o título, né? Tá dizendo que o outro foi derrotado? Pronto, a primeira frase já justificou o título. O governo caiu, agora eu entendi o que quer dizer o título. Pancada, hein? Pancada, mas olha que dica importante da nossa aula de hoje, do nosso encontro. Fuja da tradução ao pé da letra e busque elementos na frase que vão fazer você entender do que ela está falando. É por isso que eu não começo já traduzindo tudo. Eu leio o trecho todo, o parágrafo todo, me intero do contexto para daí começar esse processo de tradução. Para eu entender esse it, que é um dos pronomes mais importantes, tá, gente? Ó, it, não é isto, este, esta. It é um pronome que pode substituir qualquer coisa no singular no texto e que no nosso caso estava substituindo a ideia de governo. Então cuidado porque ele se refere a algo que foi citado depois na frase. Isso é muito importante, tá bom? Vamos continuar então lendo? Vamos apagar tudo, a gente já deu conta do primeiro trechinho, agora vamos para uma outra parte, isso aqui é mais do meio do texto que eu retirei. Traian Băsescu, the president and main political player in Romania, proposed Mr. Ponta as prime minister back in February, when the previous government, led by Emil Boc, resigned after 3 weeks of street protests denouncing party cronyism, incompetence, and harsh austerity measures. Mr. Ponta refused, but now he seems to be willing to step in to the fair-weather politicians who have flocked to his party from the center-right. Meu Deus, o que aconteceu com o meu inglês? Eu não sei nada. Não, calma, eu tô aqui para isso. A gente justamente tem que fazer aqui alguns encontros em que eu trago informações que sejam relevantes. Não adianta eu te mostrar o que você já sabe, tá? Por isso que você fica aqui comigo. Olha só que pedreira, né? Vamos lá, vamos resolver? Olha o que ele diz. Bom, aqui a gente tem várias palavras que a gente tem que seguir o conselho da aula de hoje, que é fugir da tradução ao pé da letra. Por exemplo, tá? Se você acha que party é festa, não faz sentido aqui. Party não é festa. Puxa vida, e agora? Tá bom, o que mais que a gente tem aqui, ó? A gente tem outras palavras difíceis, mas eu tô vendo aquelas que primeiro nos enganam por nos levar a um senso comum, tá bom? Ele fala aqui, ó, de fair weather. Bom, weather é tempo e fair é justo. Também pode ser a palavra feira. Ah, uma feira do tempo? Não faz sentido, porque ele está usando aqui politicians. Então ele fala the fair weather politicians. Não dá para traduzir essas palavras ao pé da letra, até porque olha o macete da garota bonita. Opa, vamos deixar anotado, vamos deixar anotado. Esse troço é muito bom, ó. Macete da garota bonita.
Beautiful girl, certo? Como é que era esse macete mesmo? Ó, aqui eu tô falando de garota. O que vem na frente indica que tipo de garota é, então leio de lá pra cá, garota bonita. Opa, aqui eu tô falando de políticos. O que vem na frente indica que tipo de políticos são, então fair weather é um adjetivo. Tá? E aí, ó, ele repete a palavra party, que não é festa. E ele fala do present perfect de novo aqui. Este tempo verbal que a gente viu aqui, ó, chama-se present perfect, tá bom? Basicamente, eu só quero que você memorize essa carinha que ele tem e entenda que não dá para traduzir isso aqui ao pé da letra. Legal? Bacana? Então tá, esse have mais o verbo não é para eu traduzir ao pé da letra, ou seja, esse cara não vai ser o verbo ter. Não. Beleza. Vamos lá então. Vamos tentar traduzir esse negócio aqui que ficou complicado. Ele está falando que um outro governo da România, né, Romênia, caiu depois de 3 meses de assumir a posse, take office, tá? Ele diz o seguinte, tá? É um outro trecho do texto, é claro que a gente perde aqui um pouco do contexto, mas ele fala que esse cara, que é o presidente e o principal jogador político na Romênia, ou seja, esse player aqui não é jogador no sentido que joga alguma coisa, é no sentido de articulador político, mas essa dava pra gente deduzir, né? Ele é o principal articulador político, ele propôs ao Mr. Ponta como primeiro-ministro de volta em fevereiro, quando o governo anterior, the previous government, liderado por esse carinha aqui, ó, renunciou, palavra técnica, depois de 3 semanas de protestos nas ruas, denunciando o partido por nepotismo. Caramba! Então são todas palavras do âmbito governamental, são palavras técnicas, você está tendo a oportunidade de aprendê-las. Player é um articulador político, vamos anotando elas aqui, ó. Então player, articulador. A gente tem o verbo resign, que é renunciar, aqui está no passado. A gente tem a palavra party, nossa, essa merece destaque. Party pode ser festa, party pode ser partido político. Você tem noção? É. E party também significa parte. Mas parte no sentido jurídico. Quando você é parte de uma ação jurídica. Olha quantos significados para a palavra party. Muito importante, tá? Então aqui, ó. E a gente tem a palavra cronyism. Todas as palavras que terminam por ISM têm som de Z, tá bom? Então aqui, ó, vamos anotar ela aqui embaixo aqui, ó. Cronyism significa nepotismo, que é quando algum parlamentar, por favorecimento, coloca os seus familiares em cargos do governo. Isso é nepotismo, tá certo? Beleza. Bom, continuando o nosso texto aqui, bacana? Fica tranquilo que essas são palavras que são reiteradas. A gente vai fazer vários textos e elas vão aparecendo novamente. Tá? Não exija de você que você decore elas agora. Algumas sim, outras não. É natural esse processo. Bom, continuando. Ele diz o seguinte, ele diz que, puxa, de onde a gente vai retomar? Ó, que o tal do, vamos retomar daqui, ó, tá bom? Que o tal do, liderados por Emil Boc, né, ele diz que, bom, vamos ter que fazer tudo de novo, daí a gente vai tocando o barco, tá? Não tem problema, o importante é a gente aprender. Esse cara, que era presidente, o principal articulador político da România, propôs ao Mr. Ponta, esse é o cara em questão, como primeiro-ministro, novamente em fevereiro, quando o governo anterior, gente, você viu esse as aqui? Como, tá? Liderado por esse cara, renunciou depois de 3 semanas de protestos nas ruas, denunciando o partido por nepotismo, incompetência e medidas de austeridade duras. Olha o macete da garota bonita aqui, ó, né? Aqui eu tô falando de medidas, o que vem na frente indica que tipos são. Harsh são duras, né? Medidas de austeridade. O Mr. Ponta, veja, ele foi convidado, certo? Ó, propuseram para ele aqui em cima para ser primeiro-ministro. Ele recusou. Mas, opa, olha a conjunção adversativa que importante. Mas agora ele parece estar mais disposto a step in, a aceitar. Step in, aceitar, a entrar em cena, enfim. Né? Também pode ser a palavra intervir, mas aqui é no sentido de aceitar a proposta. Graças aos políticos oportunistas. O fair weather significa oportunistas, aqueles que aproveitam uma situação. Olha que louco isso. E aí ele diz assim, ó, que
Flocked. Gente, flock é o voo de aves que voam em bando. Elas formam flocks, né, que são bandos. E ele usou isso como verbo, ele verbalizou o termo para dizer que migraram, porque as aves migram, certo? Então ele usa o termo flock, que tem a ver com bando de aves mesmo, em inglês o termo é flock, tá? A flock of birds, que é o coletivo de aves, olha só. E ele verbaliza o termo através do ed. Então, normalmente isso pode acontecer. E ele diz o quê? Que migraram do partido para o partido dele de centro-direita. Legal? Né? Olha só isso. From the center-right, né? De centro-direita, tá bom? Então, olha que interessante isso, né? Que interessante a verbalização da palavra, enfim, o uso da palavra party como partido político, tá certo? Tem várias outras coisas aqui que eu adoraria apontar para vocês, mas elas irão acontecendo nos próximos encontros. Willing to é uma expressão de inglês que significa disposto a, que nasce da palavra will. E para quem acha que will só é a palavra que indica futuro, não. Will também significa vontade ou testamento. Vontade ou testamento. E é da palavra vontade que nasce esse termo, né? Quem tem a vontade tem a disposição. Por isso o termo willing to, disposto a. Legal demais? Vamos embora para a nossa questão que diz assim. De acordo com o parágrafo 3, o Mr. Ponta, bom, é justamente aquele parágrafo que a gente viu. E olha a ESAF, que não te ajuda com vocabulário, que faz todos os textos e os itens das questões em inglês. Então o inglês também compõe a parte dos exercícios. Diz assim, ó, bom, ele took office, olha aqui ele exigindo o conhecimento dessa expressão lá, ó, assumiu como primeiro-ministro em fevereiro? Lembra que ele recusou? Não, nada disso, não pode ser esse item. Ele, infelizmente, renunciou como primeiro-ministro, mas peraí, ele nem assumiu, né? Ele estava pensando em step in, em entrar em cena, em assumir, né? Então não. Veja que interessante a expressão step in, né? Step significa passo, step também significa degrau de uma escada. Aí eu ponho uma preposição junto, muda o significado do todo. O nome disso em inglês é phrasal verb, que são os verbos frasais, tá? E você simplesmente tem o seguinte, não adianta você querer decorar os phrasal verbs, você tem que passar a internalizá-los pelo uso da própria língua. Decorar, que significa sentar e ficar memorizando, você esquece. São preposições que quando vêm junto com o verbo, elas mudam o significado desses verbos, tá bom? E pode ser contextual ou não. Mas o fato é que, porque alguns possuem significado próprio mesmo, tá? Mas, se você já souber no texto, você já vai para o texto sabendo que, olha, pode ser que uma preposição altere o significado de uma palavra que eu já saiba. Você já fica mais tranquilo para vislumbrar o significado a partir do contexto da frase. Legal? Continuando, may. May é um verbo modal que significa pode, e pode num grau de incerteza. Esse cara é o verbo modal que mais cai. Um dia você vai estudar verbo modal comigo, tá? Então, olha só, pode logo se juntar a um partido de centro-direita? Não, mas espera aí, né? O texto fala que ele pode fazer isso. Nesse parágrafo anterior aqui, ó, tá falando que ele parece estar agora disposto a isso, né? E graças aos políticos oportunistas que migraram para o partido dele. Flock to his party. Então, no texto fala que alguém foi para o partido dele, não que ele vai para algum partido, não. Might tem a mesma tradução do may. É bem louco isso. May significa pode e might também significa pode. O louco é que might é o passado de may, mas nunca indica o passado. Então os dois têm a mesma tradução de pode, no sentido de incerteza, legal? Se você só souber isso para sua prova, tá de bom tamanho. E olha só o que ele diz aqui, ó. Might still run, mas caramba, eu não tô falando que os concursos cobram muito isso, as palavras têm outros significados. Eu sei que você sabe que run é correr, mas aqui num termo político, run não é correr, é concorrer no sentido de disputar, é isso. Disputar um cargo, umas eleições, concorrer. Então ele pode ainda concorrer para um posto político? Tá? Pode. Opa, ele tá pensando, não tá? Ele falou que aqui, ó, ele parece estar, vamos limpar esse slide, ele parece estar mais disposto a aceitar. Opa, então esse item parece bem bom, só vamos fazer o seguinte, todo concurseiro, toda pessoa preocupada com a sua aprovação faz o quê? Ela lê até o fim, você tem que eliminar todas as erradas. Led é o passado de lead, que é o verbo levar a, levou a protestos de rua decisivos por semanas.
Peraí, o Mr. Ponta gerou isso? Não fala isso no texto, essa também está errada, realmente a correta é a letra D. A letra D é a nossa alternativa da questão. Parágrafo pesado, muito vocabulário de ordem política, mas que, basta você começar a se envolver com isso, basta você começar a resolver questões, ler. É claro que no ambiente de rua, de dia a dia, às vezes as pessoas não ficam falando de maneira técnica dos assuntos políticos se isso não permeia a vida delas, no sentido de que elas não trabalham com isso, né? Porque a política permeia a vida de todo mundo. Então, é um vocabulário que nem todo mundo está acostumado, principalmente no inglês, certo? Mas aí você vai acompanhando aqui os nossos encontros, vai resolvendo questões, aí uma palavra aparece uma vez, daí ela aparece uma segunda, na terceira, na quinta vez você fala, putz, eu lembro. Né? Esse é o objetivo desses encontros. Então, não deixe de acompanhar, olha aí, 20 minutinhos, 20 minutos da sua semana não é nada. E quanto conhecimento a gente agregou. É isso, assine o canal, recomende para os seus conhecidos e nós ficamos por aqui. Aliás, deixe nos comentários pedidos, o que você gostaria de ver, o que você gostaria de ter nos próximos encontros, qual é a banca que te interessa, uma dúvida que você tenha tido, de repente se você já fez uma prova e você não entendeu por que tal questão tinha determinada resposta, manda para mim. Põe aí nos comentários do vídeo que eu terei prazer em resolver, de repente pode ser um tema de uma aula. E aí a gente vai agregando conhecimento a partir da necessidade de vocês. Me diga, o que você quer saber? Porque eu sei o que cai no seu concurso. E eu vou ajudar você a gabaritar a prova de inglês. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!